Olá, tudo bem? Sou a professora Cisanete e nossa aula hoje é de História. Vamos estudar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. O que será isso? Preste atenção que você vai conseguir entender. Lembra que falei no vídeo anterior que, antes do descobrimento, Portugal e Espanha tinham assinado um acordo que dividia as terras entre eles, chamado de Tratado de Tordesilhas? Então, alguns países não reconheceram esse documento e invadiram as terras pertencentes a Portugal e a Espanha e começaram a piratear, a contrabandear as riquezas do Brasil. Por isso, o rei de Portugal ficou muito preocupado e sabia que tinha que fazer alguma coisa para resolver esse problema. Ele sabia que precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso ia sair muito caro. Portugal não tinha recursos suficientes. Por isso, o rei Dom João III decidiu criar um sistema de colonização que fosse mais barato. Ele adotou o regime de capitanias hereditárias. Mas o que é isso? A palavra capitania vem de capitão, chefe, e a palavra hereditário significa que é algo que passa de pai para filho. Então, capitania hereditária quer dizer administração de terras que passa de pai para filho. O pai administrava a terra, quando ele ficasse velho, seu filho dava continuidade a essa administração, entendeu? Mas de que tipo de chefia estamos falando? De terras, isso mesmo, pessoas que eram donas de terras. Essas pessoas receberam o nome de donatários. Isso mesmo, as pessoas que cuidavam daquelas terras que pertenciam ao rei de Portugal eram chamadas de donatários. Mas e aí? Como esse sistema de capitanias aconteceu? Foi assim, o rei dividiu o Brasil em 15 lotes. Esses lotes foram doados a 12 donatários. Lembra, donatários são aquelas pessoas que cuidavam daquelas terras. E esses donatários eram escolhidos entre pessoas importantes, pessoas que tinham boas condições. Podiam ser militares, fidalgos ou administradores da colônia. Eles eram encarregados de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Só que eles não podiam vender essas terras, pois elas tinham um caráter vitalício. Como assim? Só podiam ser repassadas para os seus filhos, por isso o nome capitanias hereditárias. Além de não poder vender essas terras, os donatários ainda precisavam gastar dinheiro do próprio bolso para manter tudo em ordem. E aí, você acha que isso deu certo? Com certeza não. Além de ter que gastar seu próprio dinheiro, muitos donatários não tinham nenhum interesse em passar o resto da vida cuidando das terras dos outros. Outros donatários não tinham recursos suficientes para investir nessas terras e ainda sofriam ataques de indígenas furiosos por Portugal ocupar a terra que era deles. E ainda tinha também um ataquezinho dos franceses. As duas únicas capitanias que deram certo foram a de Pernambuco e São Vicente. Pernambuco desenvolveu-se por causa do cultivo de cana-de-açúcar, pois tinha um solo fértil. E São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e também por causa da criação de gado. As capitanias hereditárias, mesmo com toda essa dificuldade que eu já falei aqui, foram a base da colonização e da formação dos primeiros núcleos de povoamento. Ou seja, foram essas capitanias que deram início a essa colonização portuguesa aqui no Brasil e também dos primeiros grupos de povoamento que mais tarde se tornariam cidades. Deu para entender? Bom, ficamos por aqui, até a próxima aula e beijo. Espero que vocês tenham entendido.